Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como tema Ética Cristã e Direitos Humanos. Nós vamos aprender aqui acerca da ética cristã diante do assunto dos direitos humanos. E nós vamos ver aqui que os direitos humanos é uma ferramenta da justiça de Deus. Nós vamos ver aqui que tudo parte de uma ação de Deus. Deus, a Bíblia fala que o seu reino é um reino de justiça. E nós sabemos que a justiça de Deus, ela deve ser vista entre as ações humanas. E aí nós vamos aprender aqui sobre os direitos humanos. Os direitos humanos garantem a dignidade do ser humano. Nós vamos ver aqui a história do direito humano, quando surgiu, quando se popularizou as leis acerca do direito humano, quando surgiram os primeiros artigos acerca dos direitos do cidadão, quando surgiram a globalização, os direitos humanos a nível global, quando que surgiu, nós vamos ver aqui. Só que Deus já tinha estabelecido direitos para o ser humano muito antes da divulgação, da popularização dos direitos humanos, elaborado aí de forma global, e também os direitos do cidadão. Muito antes de surgirem, Deus já havia estabelecido direitos para a dignidade do ser humano. Nós vamos ver aqui o que a lei aborda sobre os direitos humanos, o que os profetas abordam, o que os evangelhos abordam, o que os escritos do apóstolo Paulo abordam acerca dos direitos humanos. Uma lição muito edificante para que os irmãos possam no domingo aí aprender junto com a igreja. Nós vamos ver aqui a postura da igreja diante de algumas situações que hoje a sociedade enfrenta. A igreja precisa se posicionar em favor dos direitos humanos, em favor da dignidade humana. E nós vamos ver aqui na parte final da lição 3 situações onde a igreja deve tomar uma atitude, ter um posicionamento para lutar em favor da dignidade humana. A lição tem 3 partes. A primeira parte, origem dos direitos humanos. Nós vamos ver aqui de acordo com a lição e de acordo com a Bíblia. A segunda parte, a Bíblia e os direitos humanos. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala, mais aprofundadamente. E na terceira parte, a igreja e os direitos humanos. Hoje a igreja formada está aí na sociedade e existe muita injustiça na sociedade. Então a igreja precisa se posicionar a favor do cumprimento da justiça em relação aos direitos humanos e à dignidade das pessoas. A lição tem 3 partes. O texto áureo está baseado em Êxodo, capítulo 22, versículo 21. Desde a antiguidade Deus já se preocupava. Diz assim o texto: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Isso aqui nada mais é que direitos humanos. Nós vamos ver que direito é um termo moderno, é um termo que se popularizou na modernidade, mas Deus já pregava a justiça para a dignidade muitos anos antes da popularização da expressão direitos humanos. Ok? Verdade prática: os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus têm como fundamento o amor. Então nós vamos aprender muito acerca dos direitos humanos e a dignidade de cada cidadão, de cada pessoa. Isso é de grande interesse da parte de Deus. A primeira parte, ela tem 4 tópicos, tá? Ou como você queira nomear, usar outro tipo de nomenclatura, tem o primeiro tópico, então, e 4 subtópicos. Eu costumo usar aqui parte e tópico, ok? Então a primeira parte tem 4 subtópicos e eu fiz um resumo dos 4 subtópicos, porque aqui o primeiro subtópico, ou o primeiro tópico, diz definição de direito. O que significa a palavra direito? A palavra direito, ela se originou do latim directo, ou directo, do latim rectus, aliás. E aí essa palavra rectus, ela deu origem à palavra reto e se tornou sinônimo de algo correto ou algo justo. Então a palavra direito, ela tem origem na palavra latina rectus, algo reto, literalmente mesmo. Os romanos tinham muitas maneiras de fazer medições, e as esculturas romanas, a arquitetura romana é muito famosa no mundo.
as colunas romanas. Então, direito é do latim recto. Só que essa expressão recto ou algo reto, ela acabou entrando no âmbito psicológico, no âmbito da moralidade, para atribuir ou indicar aquilo que era correto e justo, ok? Ficou bem claro, né? Então, direito do latim rectus, e acabou então essa palavra dando indicação acerca daquilo que era honesto e justo, ok? Então, na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Então, é isso que eu acabei de explicar aqui. Nós vamos ver também que existiu no mundo, se popularizou regras entre os povos, tá? Mas aqui propriamente no século XVIII, 1789, onde surgiu aí como um modelo para o mundo 17 artigos para favorecer os menos favorecidos, que surgiu aqui então na França, em Paris, em 1789, foi promulgada pela primeira vez, em 26 de agosto, a declaração que foi resultado da Revolução Francesa, né, que, inspirada pelo Iluminismo, elaborou 17 artigos, depois eu vou postar os artigos ali, proclamando a liberdade e igualdade entre os indivíduos. Então, aqui foi os direitos do homem e do cidadão, a primeira vez que no mundo grupos sociais se levantaram, principalmente depois da Revolução Francesa, impulsionados aí pelo Iluminismo. O Iluminismo, na verdade, teve o seu fator positivo, mas também teve o fator negativo. O Iluminismo trouxe muitas vantagens para a sociedade, no que diz respeito ao desenvolvimento industrial. Um dos maiores acontecimentos na história da humanidade foi a Revolução Industrial, e também essa Revolução Francesa, ela trouxe aí, embalados pelo Iluminismo. O Iluminismo foram grupos de pessoas, foram pessoas que eles quiseram, na ideia deles, a verdade é essa, eles quiseram sair debaixo do jugo da igreja. Eles diziam que a igreja mantinha a sociedade em trevas espirituais, em trevas de raciocínio. É por isso que você vai encontrar na história chamado período das trevas. A Idade Média é o período das trevas, onde a igreja não deixava as pessoas pensar. A mente das pessoas não era iluminada com a razão, porque a igreja, os iluministas dizem isso, porque a igreja trouxe trevas para o raciocínio da humanidade, e eles não agiam pela razão, mas sim pela ignorância do jugo da religião. Então os iluministas, quando eles começaram a lutar contra as ordenanças da igreja, eles começaram a dizer que estavam recebendo luz no entendimento, luz na razão e saindo do período das trevas, da ignorância. Então, nesse aspecto aí, eles acabaram até abandonando a religião, abandonando Deus, e isso trouxe um aspecto bem negativo. O iluminismo tem um lado positivo, o iluminismo, que trouxe aí vários direitos para os oprimidos, isso é um fato, inegável, mas também, em contrapartida, muitos acabaram abandonando a fé, né, e abraçando a razão, deixando de lado a religião e abraçando a razão. Aí eles dizem que a razão foi iluminada e por isso eles são chamados de movimento iluminista, né, ou iluminismo. Mas foram eles que começaram a criar leis para defender na sociedade, entre principalmente os empresários, que na época oprimiam muitos os menos favorecidos, os empregados, e aí então surgiu aí 17 artigos para os direitos do homem e do cidadão. Isso foi bom, isso foi positivo. O fato deles abandonarem a fé, rejeitarem Deus, muitos deles, né, não todos, isso foi negativo. Mas aqui só para você ver a história de quando surgiu as primeiras leis, os primeiros artigos de leis para defender os direitos do homem e do cidadão. Mas em 1948, já um pouco mais adiante, século XX, nós estamos aqui no século XVIII, 1789, e lá no século XX, 1948, foi uma data muito importante para o mundo, né?
muito importante para o mundo. Findou-se aí a Segunda Guerra Mundial. Israel foi considerada nação novamente em 1948. Interessante que em 1947 os pergaminhos do Mar Morto foram achados. Parece que quando a palavra foi redescoberta no mundo, beneficiou a nação de Israel, trouxe o fim da Segunda Guerra. Olha o efeito poderoso da palavra no mundo, porque os pergaminhos do Mar Morto foram os achados, no que diz respeito aos registros da Bíblia, os mais antigos do mundo. Então parece que quando a palavra de Deus ressurge no cenário mundial, aos olhos do mundo, isso trouxe um equilíbrio social, findou-se a Segunda Guerra, Israel voltou a ser nação um ano depois. Coisa linda. Então 1947 e 1948 foram anos emblemáticos para a história da humanidade. E aqui em 1948, não só 17 artigos, mas então foram elaborados, e em 1948 é que o assunto direitos humanos se popularizou de forma global. Sempre existiu direitos entre os povos na Terra, sempre existiu, em escala menor, mas sempre existiu. Agora, em escala global, aonde esse assunto se populariza, apenas em 1948, tá? Como diz aqui, foi adotada em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, a declaração contendo 30 artigos que reconhece os direitos fundamentais universais do ser humano como um ideal comum a ser atingido por todos os povos. Então, se alguém perguntar para você quando que se popularizou o assunto direitos humanos em níveis globais ou em nível global, você vai dizer em 1948. Isso foi determinado em nível global para todos os povos. Mas surgiu lá em 1789, já os primeiros direitos, foram 17 artigos, mas não foi em nível global. Aí em 1948, em nível global, saiu uma carta para a humanidade, onde muitas pessoas começaram a defender mesmo os menos favorecidos. Isso foi muito bom, isso foi ótimo. Agora, os direitos humanos no Brasil, mais propriamente dito, em 1980, levou um pouco mais de tempo aí para os menos favorecidos serem assistidos. Porque antes dos direitos humanos, irmãos, havia muita exploração, havia muitas injustiças sociais, os mais abastardos enriqueciam cada vez mais, usufruíam cada vez mais daquilo que era bom na sociedade, e os pobres cada vez mais sendo humilhados, oprimidos, mortos. Muitos pobres, escravos, empregados foram mortos, assassinados. Muitas famílias sofriam grandes humilhações sem serem assistidas pelo Estado. Nós estamos falando aqui de algo que passou a acontecer no que diz respeito ao Estado garantir esses direitos. Antes disso, faziam vista grossa, e as pessoas menos favorecidas não eram assistidas. Eu louvo a Deus que eu vejo isso como um instrumento da justiça de Deus na face da terra. É a justiça de Deus entrando em ação para assistir os menos favorecidos. Então, isso foi excelente. No Brasil, em 1980, quando no regime militar, algumas injustiças, teve o lado bom, o regime militar, muita coisa boa, mas teve o lado ruim também, que foi o abuso de poder, menos informação, não tinha internet, as pessoas faziam coisas escondidas, difíceis da sociedade saber. Hoje seria diferente, Hoje você faz qualquer coisa, está todo mundo antenado, aí a internet está aí, os meios de comunicação, WhatsApp, mas naquela época houve muito abuso de poder, e aí então surgiram movimentos se levantando contra esse abuso de poder e defendendo os direitos das pessoas e lutando contra o regime autoritário militar. Então no Brasil, em 1980, surgiu aí um grande movimento acerca de garantir os direitos humanos, para fazer valer mesmo os direitos humanos. Mas eu preparei algo aqui, que é um resumo do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto tópico, que diz assim: a palavra direito pode ter sua origem na palavra latina rectus, que tem o sentido daquilo que é justo. Então a palavra direito ela pode ter a sua origem na palavra rectus, que tem o sentido daquilo que é justo.
mas não foi por meio dos romanos ou com o latim que surgiu a prática da justiça na terra. Não. Então a palavra direito é uma palavra latina, originada pelo povo romano. Mas não foi por meio dos romanos que surgiu a prática da justiça na terra. A prática da justiça, porque quando falar em direito, direito é uma ferramenta da justiça, ok? Então, elas são prima-irmãs aí, é uma coisa casada. Então, quando se fala em direito, logo se vem a ideia, a palavra justiça. A prática da justiça sempre esteve presente entre os filhos de Deus, devido ao fato de que o reino de Deus é justiça. Então, desde Adão, a justiça já se manifestou na terra. O reino de Deus é justiça, conforme Romanos capítulo 14, versículo 17. Então, justiça, a prática da justiça na terra não foram os romanos que trouxeram isso para o mundo. Foi o próprio Deus, porque o reino de Deus é justiça. Agora, nós temos na terra, a partir do século XX, tá, em 1948, o surgimento do reconhecimento universal dos direitos humanos. Então, apenas em 1948, nós passamos a ter aí o reconhecimento dos direitos humanos a nível global, né? O surgimento do reconhecimento universal dos direitos humanos por meio das leis humanas. Dessa forma, vimos o reconhecimento dos direitos humanos em nível global. Mas isso não significa, essa aqui é uma definição minha própria, isso não significa que não havia entre os povos direitos que garantissem o bem-estar das pessoas. Já havia entre os povos, entre todos os povos, sempre houve direito que garantia o bem-estar de muitas pessoas. Tá? Mas não era uma lei que o governo responsabilizava-se em garantir o direito das pessoas. Não, isso aí se popularizou mesmo a partir do século XVIII, mais propriamente do século XX. Mas desde Adão, aparece a justiça de Deus sobre as pessoas. Olha só, desde Adão aparece a justiça de Deus sobre as pessoas que já existiam, tá? Os primeiros seres humanos, já existia isso. Isso é direito humano, preste atenção. Quando Deus põe uma marca em Caim, quando Deus coloca essa marca em Caim, essa marca ela só vem a aparecer na vida de Caim para proteger Caim. Ali já aparece a prática do direito humano. Deus já mostrando a prática do direito humano. E nós vemos aí Deus grandemente mostrando à humanidade que o direito humano é próprio do reino de Deus, ok? Então, é o caso de Caim. Quando Deus lhe põe uma marca para que este não perdesse sua vida, aparece então a prática do direito humano, que é uma ferramenta da justiça de Deus. Direitos sempre existiram, só não eram reconhecidos entre os homens de forma universal. Então sempre existiu direito, porque o direito ela é uma ferramenta da justiça de Deus, a justiça de Deus sempre esteve presente na face da terra, só não era infelizmente reconhecido de forma universal entre os povos, de maneira que o Estado se responsabilize em garantir esses direitos. A partir de 1948 é que nós passamos a conhecer o direito a nível global, de maneira que o Estado, democrático, nós sabemos que existe aí alguns regimes ditadores no mundo ainda que muitas coisas injustas acontecem. Aplicação: em Deus está a origem da justiça e do direito. Então, em Deus está a origem da justiça e do direito. Vamos para a segunda parte. Nos diz assim a segunda parte: a Bíblia e os direitos humanos. Então, só para recapitular, direitos humanos, direito do latim rectus, que dá a ideia de justiça, de algo justo, tá? E eu aqui defino que direito é uma ferramenta da justiça, lembrando que, recapitulando, a justiça faz parte do reino de Deus, e isso sempre esteve presente entre os seres humanos desde Caim. Deus disse, ninguém, quando vê Caim, ninguém vai matar Caim. Então Deus estava protegendo a dignidade, a pessoa de Caim, a imagem de Caim. Ali já aparece a prática do direito humano. Então sempre existiu entre os povos, porém não era reconhecido de forma universal. E isso só passou a ser reconhecido a partir do século XX. Agora o que a Bíblia diz, direitos humanos no Pentateuco. Aqui Deus no Pentateuco
no primeiro tópico, se você quiser anotar, anote, depois vai ter o slide. Deus defende 5 classes de menos favorecidos. Primeira classe, o estrangeiro. Segunda classe, o maltratado. Terceira classe, viúva. Quarta classe, o órfão. E a quinta classe, o pobre. Então, primeiro, estrangeiro. Segundo, maltratado. Terceiro, viúva. Quarto, órfão. E a quinta classe, o pobre. Então, tinha outras classes também, mas as principais aqui que o Pentateuco defende. Então, nós temos aqui o estrangeiro, o maltratado, que qualquer situação, aquele que estivesse sendo maltratado era para ser defendido. A viúva, o órfão e o pobre. Então, Deus, no Pentateuco, defende essas 5 classes. São direitos, todas as recomendações do Pentateuco em favor dessas 5 classes, a teologia define da seguinte forma: são direitos que Deus garantia para os menos favorecidos. Isso é direito humano. Então, já Deus estabeleceu isso, e dentre todos os povos da terra, o povo que mais tinha leis para defender os menos favorecidos foi o povo de Deus, porque isso é pertinente à justiça do reino de Deus. Então, o povo que mais teve regras para defender os menos favorecidos foi o povo de Deus. Então, aqui no Pentateuco, 5 classes eram defendidas, e tudo isso para proteger, com um só objetivo: proteger os menos favorecidos, para que eles pudessem viver com dignidade. Ok? Agora, os direitos humanos nos evangelhos. Antes ainda, temos aqui as 2 narrativas, para você ver que direitos humanos aparecem desde o Gênesis. As 2 narrativas da criação que encontramos na Bíblia provêm de tradições orais, e ambas afirmam a dignidade da pessoa humana. Tradições orais em primeiro lugar, depois, é claro, nós sabemos que Moisés, depois de 2.600 anos, registrou os fatos acerca da criação e dos primeiros habitantes. Então, Moisés escreveu a Bíblia aproximadamente em 1400 a.C. Mas Deus, a Bíblia, afirma a dignidade da pessoa humana, a pessoa humana é colocada no centro do ato criador de Deus. O fato do ser humano ser a obra-prima da criação de Deus já demonstra a valorização que o ser humano ganhou de Deus. Ou seja, Deus sempre teve o interesse de valorizar o ser humano, desde o ato da criação. Então, veja que direitos humanos é algo que pertence exclusivamente ao reino de Deus. Ou seja, a pessoa mais interessada em defender o ser humano é o próprio Deus. E daí Deus, então, ele entrega ao ser humano o poder sobre toda a criação, para que o ser humano cuidasse da criação. Deus, desde o início, deu ao homem dignidade, criando este a sua imagem e semelhança e dando autoridade sobre a criação. Tudo que Deus fez com o homem ali, sendo o homem obra-prima da sua criação, sendo o homem uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus, o homem recebendo autoridade para cuidar da criação, tudo isso é Deus conferindo valorização ao ser humano, dando a ele dignidade e garantindo os direitos para a sua felicidade. Então, o maior interessado em proteger o ser humano é Deus, desde o livro de Gênesis. Ok? Vamos para frente? Segundo tópico, direitos humanos nos evangelhos. Antes ainda, a Bíblia fala aqui, eu preparei algo aqui sobre os profetas. Sem dúvida, na tradição profética, no Antigo Testamento, vamos encontrar referências para as ações em defesa da dignidade humana, sua liberdade e seu direito à vida em plenitude e abundância. Então, os profetas muito lutaram para defender os menos favorecidos. A moderna exegese bíblica informa que a tradição profética surge na contramão do poder estabelecido em Israel e Judá. Os profetas, eles foram homens do povo, e representavam a oposição, eles representavam a oposição dos menos favorecidos, que faziam oposição ao governo,
consciente, eles representavam a oposição consciente, especialmente contra os atos de poder daqueles que reinavam sobre o povo de Israel, tanto em Israel, Samaria, como Judá, Jerusalém. Então os profetas se levantavam para denunciar as atitudes injustas de muitos reis em Israel. Então, teve uma época também onde Deus denunciou a injustiça social por meio dos profetas. Então, já Deus mostrando que em todos os períodos da história, Deus se preocupava com os direitos humanos. Os profetas reafirmaram a lei de Moisés, não a contradisseram. Respondem assim às ideologias de seu tempo que buscavam justificar com a própria lei as atitudes e a opressão dos poderosos sobre os mais fracos. Um exemplo muito interessante desse período é o rico, Acabe, né? O episódio onde ele toma a vinha de Nabote. Foi uma grande injustiça cometida pelo rei em relação a um homem que perto do rei tinha bem poucas posses, quase nada, né? E foi uma grande injustiça denunciada, está lá em 1 Reis capítulo 21. Então os profetas lutaram muito contra a injustiça social e foram também instrumentos nas mãos de Deus em relação aos direitos humanos. Nos evangelhos, nós vemos aqui os direitos são expostos nos evangelhos, os direitos humanos. Os direitos são expostos para combater algumas coisas que eu nomeei aqui. Pelo menos 3 grandes coisas aqui. Deixa eu ver, direitos das crianças, necessidades humanas. 3, 4, 5. Presta atenção. Primeiro, os evangelhos apontam, mostram os direitos para combater, primeiro, o legalismo. Tá? O legalismo também oprime. Segundo, preconceito étnico. Tá? O preconceito étnico é uma coisa triste, né? Até hoje nós vemos aí países fechando as portas para imigrantes e assim por diante. Terceiro, atitudes discriminatórias. O Evangelho ele apresenta os direitos humanos para combater essas coisas. Legalismo, preconceito étnico, atitudes discriminatórias. Existe muita discriminação nos dias de hoje, principalmente as pessoas que não têm muito poder aquisitivo são muito discriminadas. Também garantir os direitos das crianças. Você encontra isso nos evangelhos. Tá? Aqui tem todas as referências. Tá? Combater o legalismo, Mateus 12. Preconceito étnico, João 4. Evangelho. Atitude discriminatória, Marcos 2. E também os direitos das crianças, Lucas 18. E também as necessidades humanas, que está lá registrado também nos evangelhos. Então, suprir tudo isso para suprir as necessidades humanas. Então, os direitos são expostos nos evangelhos para combater o legalismo, preconceito étnico, atitudes discriminatórias e os direitos das crianças. Tudo isso são 4, né? Confundir, não é 5, é 4, para combater aqui essas 4 áreas de injustiça. O legalismo, preconceito étnico, atitudes discriminatórias, direitos das crianças. Tudo isso para suprir as necessidades humanas. Então, o direito humano existe justamente para isso, para suprir a necessidade humana, para combater as injustiças e para trazer, de fato, a justiça a todos. Então, os direitos humanos nos evangelhos. Então, por isso que a Bíblia é maravilhosa, né? É fantástica. Esse assunto de direitos humanos você encontra em toda a Bíblia. Terceiro tópico, direitos humanos em Paulo. Outra coisa interessante, estou pulando aqui antes de entrar no terceiro tópico. Olha só que interessante, a resposta de Jesus, ela é muito sábia em relação a quando apresentaram para Jesus a questão do tributo. E aí Jesus pergunta, o que tem aí, essa esfinge na moeda é de quem? É de César. Aí o Senhor fala, né, a famosa frase, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Agora olha aqui, ó, ao associar a imagem de César com a moeda, Jesus relembra que o ser humano é a imagem de Deus. Assim, a resposta de Jesus coloca o poder de César sobre aquela moeda e não sobre o ser humano. Olha que coisa linda. Jesus, de quem que é essa esfinge aí? Então, é de César. Então, César tem o poder sobre esse dinheiro aí. Não sobre o que pertence a Deus. Não sobre os seres humanos. César tem poder sobre a moeda. Tá? Então, Jesus deixou bem claro que realmente deve-se evitar as injustiças para com os seres humanos.
Então aqui é fantástico a expressão do Senhor Jesus, ele diz que César tinha poder sobre a moeda, não sobre os seres humanos. Isso que ele quis dizer. Olha só, direitos humanos em Paulo. Existem muitos escritos de Paulo com várias lições acerca dos direitos humanos, mas nós vamos destacar aqui o fato que Paulo defendeu o uso dos seus direitos. Paulo deixa um exemplo, a lição vem destacando aqui, que nós temos que lutar pelos nossos direitos. O apóstolo Paulo lutou pelos direitos dele, em várias ocasiões. Primeira ocasião, direito de igualdade entre as raças e classes sociais e gênero. Paulo pregou isso lá em Gálatas 3:28. Mas ele faz mesmo, reivindica o direito que ele tinha em outra ocasião, onde ele usa do direito civil. Quando ele, ao ser preso em Jerusalém, ele evocou a cidadania romana. Então ele requer o direito civil de cidadão romano. E isso fica bem claro que nós, se tivermos direitos, em muitas situações, nós temos sim que lutar pelos nossos direitos. Então Paulo, ele invoca aqui o direito da cidadania romana, que está dentro aqui do assunto, o uso dos direitos civis. E também ele invocou esse direito para não ser açoitado, né? E também ele invoca também o direito de um julgamento justo quando ele apela para César. Ele sabia que seria vítima de um julgamento injusto e ele sabia que tinha o direito de um julgamento mais ético, mais formal. Então ele apela, como ele era um cidadão romano, ele tinha esse direito para ser julgado perante César, porque ele sabia que seria um julgamento mais justo. E ele sabia que logo ele seria entregue como libação ao Senhor. Mas ele foi para Roma e ficou mais 2 anos lá e prorrogou, né, a sua morte. É bem possível que se ele tenha ficado em Jerusalém ali, se é julgado pelo povo, ele iria morrer precocemente. Mas Paulo faz uso dos seus direitos, reivindica isso e deixa claro para nós que se nós tivermos direitos, em muitas situações, tem coisa que não vale a pena. Mas tem coisas que realmente trazem muitos prejuízos à nossa vida e nós temos que reivindicar, sim, os nossos direitos. E a última parte da lição, a igreja e os direitos humanos. Nós vamos ver aqui quais as formas, tá? Que aqui fala aqui, o primeiro tópico, a igreja e o trabalho escravo. A igreja tem que ter uma posição ética diante dessa questão do trabalho escravo. Qual é a posição da igreja diante do trabalho escravo que nós sabemos que ainda existe? Tá? Então nós vamos ver aqui. Existe 4, primeiro tópico, a igreja e o trabalho escravo. Existe 4 formas de trabalho escravo. Então a primeira forma é a carga horária exaustiva. A segunda forma, os salários que são abaixo daquilo que é correto. A terceira forma, condições de trabalho degradante. E a quarta forma, a dignidade humana é violada. E tudo isso caracteriza-se escravidão. Então tem 4 formas de trabalho que estão totalmente contrárias à justiça de Deus e à dignidade do homem. Ok? E aí então, qual é a posição da igreja? Diante disso, a igreja não pode ficar insensível e alheia a essas coisas. Ela tem que tomar uma atitude. Qual é a principal atitude? Ela deve buscar a Deus em oração, intercedendo em primeiro lugar por essas injustiças no que diz respeito ao trabalho escravo. Ela deve saber buscar a Deus, interceder ao Senhor e deve entender qual é o seu papel. O seu papel, por exemplo, aqui está escrito, a condenação, a igreja de Cristo não pode ficar insensível diante do trabalho escravo. Há uma condenação direta e objetiva da palavra de Deus quando Tiago, que condena a exploração e a injustiça praticada contra os trabalhadores. Então a igreja precisa conhecer o seu papel. A igreja tem que lutar contra a injustiça social no que diz respeito ao trabalho escravo. Então, nós temos agora aqui o segundo tópico, a igreja e os prisioneiros. Primeiro tópico, a igreja e o trabalho escravo. Qual é a postura ética da igreja? Não ficar insensível. Se a igreja até souber de alguma coisa, deve denunciar, viu? Deve denunciar
as autoridades competentes se souber de algum trabalho escravo ainda hoje na pós-modernidade. A igreja tem que orar, deve interceder, não deve ficar insensível. Não, isso é infortúnio da vida, é consequência do pecado. Não, a igreja deve orar a Deus pedindo justiça. E a igreja deve saber qual é o seu papel, ela tem que se posicionar. Se tiver no alcance da igreja, até mesmo ela deve denunciar a injustiça social do trabalho escravo. Agora, tópico 2, a igreja e os prisioneiros. A igreja e os prisioneiros. A igreja deve se posicionar contra a igreja deve se posicionar contra a mornidão espiritual no que diz respeito a abandonar os encarcerados. A sociedade abandona. Muitas pessoas querem mais é que os presos morram. Não estão nem aí para os presos. Poucos parentes até visitam os encarcerados. Tem muitos familiares que não querem nem saber. Meu familiar é um criminoso, é isso e aquilo. Malemar, a gente costuma dizer aqui no nosso linguajar aqui, apenas a mãe que vai lá ver como é que está o filho. Porque o restante dos irmãos, parentes, não querem nem saber. Tem até um cantor que escreveu um hino, a letra de um hino, que ele disse que ele ficou preso, teve um presidiário, ele ficou preso 30 anos, e os irmãos dele nunca visitaram. Se morreram ou se casaram, não sei qual rumo tomaram. Ele fala assim. Então, a igreja perante isso não pode ficar fria espiritualmente. Tem que lutar contra a mornidão espiritual e lutar contra o esquecimento em relação àqueles que estão encarcerados. Nós temos aqui, tem muitos problemas, irmãos, no que diz respeito aos encarcerados. E aí, qual é a posição da igreja? A igreja tem que saber qual é o seu papel diante da situação. Qual é o papel da igreja? Nós temos aqui na lição: visitar e evangelizar os encarcerados. Tá? Nós temos aqui esta grande postura que a igreja deve ter diante dos encarcerados, diante da realidade dos encarcerados no Brasil, que são aí mais de 500 mil encarcerados no Brasil. E nós sabemos aí que a superpopulação é uma coisa vergonhosa no Brasil. Os presídios do Brasil, eles comportariam a metade. Eles foram feitos para comportar a metade, mais de 200 mil presos. Mas hoje a população carcerária no Brasil, que é uma das maiores do mundo, são mais de 500 mil presos. Então, em condições terríveis mesmo. E tem muitas pessoas ali que nós não somos melhores que essas pessoas. Nós vigiamos um pouco mais que elas, mas nós temos o mesmo valor perante Deus. E nós não podemos esquecer dos encarcerados. O próprio Senhor Jesus disse: eu estive preso, e vocês não foram me ver. Tem muito servo de Deus que se converte no presídio, que precisa de uma palavra. Muitas pessoas lá estão numa encruzilhada, pensando o que vão fazer da vida. Daí, se a igreja não levar o evangelho, Satanás leva os pratos da tentação do crime. E aí a pessoa está lá numa encruzilhada, não sabe o que vai fazer da vida. É só levar o evangelho, e os evangélicos não vão lá visitar, ignoram, esquecem, abandonam. E aí Satanás leva os pratos do crime e as pessoas... A reincidência no Brasil é de 70%. Os crimes que acontecem no Brasil são crimes de reincidência. A maioria deles são reincidentes, os criminosos. Então, lamentavelmente, nós precisamos olhar para isso. Qual é a posição ética da igreja diante dos encarcerados? A igreja precisa evangelizar e visitar os encarcerados. Ok? E a igreja e o problema social. Nós temos aí muitos problemas sociais. Destacamos aqui alguns. Primeiro, desemprego. Segundo, moradia. Terceiro, saúde. Quarto, segurança. Quinto, educação. E o que a igreja deve fazer? Qual é a postura da igreja diante desses problemas sociais? Desemprego, moradia, saúde, segurança e educação. A igreja deve unir as forças para que receba do Espírito Santo estratégias para combater as injustiças nessas áreas: desemprego, moradia, saúde, segurança e educação. A igreja não pode ficar alheia a nenhum tipo de injustiça social na face da terra. Por quê? Porque a igreja ela é representante do reino para a aplicação da justiça. Por isso que o Senhor fala: venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Deus é justiça. Por isso que o Senhor Jesus disse, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, se tem alguém que deve propagar a justiça de Deus na face da terra, é a igreja. Então, a igreja não pode ficar alheia. Ela tem que ter uma postura ética atuante.
Ela tem que ter uma postura ética, se envolvendo nessas questões, a fim de mudar, dentro do possível, a realidade negativa em relação à injustiça social e à falta de dignidade por meio de não receberem os direitos humanos cada cidadão. Ok? Conclusão. Nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana como faz a Bíblia Sagrada. Isso é fato. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. Aleluia. A igreja, ainda tem pessoas nesse mundo afora aí que dizem que a Bíblia é um mal para a sociedade. A Bíblia é uma bênção para a humanidade. Tá? Tem pessoas com tanta falta de temor que falam mal da Bíblia. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. Lembrando que muitas cartas magnas, carta magna é a constituição dos países, de um país, muitas constituições, várias leis de várias constituições é embasado na Bíblia, nos direitos humanos que Deus estabeleceu para cada filho seu. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem ao próximo. Então a igreja é advertida a perseverar na prática do bem ao próximo e lutar contra a injustiça social e a falta de direitos humanos. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores. Tá? Então os que ficam impassíveis, tá, diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores, porque ele acaba sendo um conivente. Ele não faz o mal, mas consente, não faz nada para evitar. Isso é um problema também, Deus vai cobrar essa postura, se assim muitos tiverem. E nós temos aqui, até teve uma parte da lição aqui, que infelizmente no Brasil, né, nós sabemos aí de várias coisas injustas em várias áreas da sociedade, mas o escritor coloca aqui, discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os humanos direitos. Então é só fazer uma observação aqui que, lamentavelmente, muitas das vezes é concedido muitos privilégios, em nome dos direitos humanos, a pessoas que não merecem privilégio nenhum. Então é lamentável essa realidade no nosso país. Chegamos ao final de mais uma lição, permitindo Deus, estaremos domingo nas nossas igrejas, estudando com os nossos irmãos a lição de número 3, Ética Cristã e Direitos Humanos. Eu convido você a estar conosco aprendendo esta lição. Deixa o teu ok aí, compartilha esse vídeo, tá? Ponha lá, posta lá com todas as linhas de tempo lá dos teus amigos no Facebook, seja um evangelista virtual e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.